Bom dia a todos, salve a fraternidade, mais um pequeno vídeo, sempre com simplicidade e humildade. Hoje eu trago o tema, o assunto, caridade, né? Obviamente que todo mundo sabe o que é caridade, mas pouco pratica na sua integridade, compatível ou vamos dizer assim, empatia com o ser humano por pura naturalidade de ser, né? Ou de ajudar os nossos semelhantes. Então, eu resolvi falar caridade, mas o que é caridade? Sabemos que é partilha, né? Bem ao próximo, né? Por que não dizer que não está bem pura na sua essência, se torna generosidade, né? Afabilidade com o próximo, inclusive consigo mesmo, né? Mas eu queria falar um pouco, um detalhe sobre a caridade. Os dias de hoje, ou muitos tempos já, é assim, e sofreu, por que não dizer, uma distorção, né, de fato. Porque a caridade, no meu ponto de vista, ela tinha que ser, ou tem não, ela é, em essência, primas a você compartilhar para o outro, sem a necessidade de apelos, sem a necessidade da gritaria da dor ou do silêncio entorpecedor do sofrimento. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê na vivência da vida, desde que eu me entendo por gente, uma frase, um ditado popular que particularmente parece ingênuo, mas não tem de ingenuidade, não tem nada. Na verdade tem mais pretensão, presunção e conveniência ali no ditado que alguns falam assim. Vamos dar um exemplo, né? Muitas vezes a gente está em casa, né? Fazendo nossos afazeres domésticos, enfim, e de repente chega alguém na porta pedindo uma ajuda, um alimento, seja o que, né? A gente tem vários tipos de pedido, né? Mas estou falando aqui daquela realmente que necessita, né? Entre aspas, essa é a primeira categoria, a mais básica. E já tem um ditado que diz assim, eu vou... fulano tá pedindo, já chegou um, agora chegou outro, chegou o terceiro. Eu vou dar porque assim Deus me dá o dobro. É um ditado ingênuo, mas eu, no meu ver, eu não vejo como ingenuidade, né? Eu não vejo, né? Alguns interpretam assim, porque no momento que eu vou oferecer o outro, eu vou dar ao outro, pensando em ganhar o dobro, como se fosse uma pequena conveniência ali, no meu modo eu vejo isso como errado, né? Eu, sim, posso estar sendo ignorante nessa interpretação, mas eu vejo como errado. Porque quando alguém pede, vamos dar um exemplo, quando alguém vai pedir uma ajuda, você dá por espontânea vontade, ou simplesmente você está em casa, faz ou um pratinho de comida, ou compra pão e vê uma pessoa que está às vezes ali deitada na esquina, em algum canto, e você leva e dá ali o pão ou dá uma comida, que é uma caridade que vai sustentar o bucho, né, a barriga, o estômago, né? Mas muitas das vezes, se puder, até uma pequena palavra também acrescentaria algo a mais. É claro, fazer sempre com aquele intuito natural. E não porque quer demonstrar ser bom, quer dizer que é bonzinho, quer dizer que eu faço caridade, eu dou, né? Então existe esse ditado popular que eu não me agrado muito, é o meu jeito, né, de ser. Talvez seja uma interpretação minha, mas eu mesmo, se eu for dar algo a uma pessoa, se alguém me pediu, ou se eu estou com vontade de dar, não é com aquela intenção, eu vou ter o dobro, não. Faça porque você é humano, tão qual o outro que está ali, ou na esquina de uma padaria, ou debaixo de uma ponte, faça o que você puder. Dando roupa ou dando comida, dentro das suas possibilidades, faça. Se não puder dar comida, se não puder dar roupa, as vestes, pelo menos para ali um pouquinho, pergunte, dá um bom dia, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Faça a sua parte por naturalidade. E por que eu estou falando isso? Existem alguns irmãos e irmãs por aí, principalmente algumas práticas religiosas e doutrinárias, né, que vê a caridade como um jargão, como um cacuete, e diz assim, fora da caridade não há salvação. Eu respeito muito bem, né, esse ditado, essa frase pelo Allan Kardec, uma das consciências que teve aqui, transitou aqui na Terra e codificou a doutrina espírita. E só que algumas pessoas interpretaram isso
mesmo, eu vou dizer assim, meio ingênuo, se é ingênuo, no sentido, se eu fizer caridade, eu tenho a garantia de um céu bom, de uma colônia depois que eu me passar para o outro lado, do lado de Deus, nosso Senhor Jesus, o Nazareno. Um desses mestres que passaram aqui na Terra, né, que existem vários mestres. Então, eu vejo isso como algo errado, porque, vamos lá, o que adianta eu fazer caridade se eu não me modifico por dentro? O que adianta eu encher um busto de pá de gente se eu continuo arrogante, preconceituoso com alguns irmãos com certas escolhas em ideologia? Se eu ainda sou racismo, se eu ainda faço escolhas, diferenças entre espíritos ou entidades que vêm nos ajudar, auxiliar. Então eu vejo isso como algo errado, né? Da mesma forma que eu, sim, respeito muito, né, nossos irmãos umbandistas, e uma boa parte do meu acabouço espiritual, do meu paracérebro é, sim, na Umbanda, e eu vejo assim uma forma errada que alguns têm uma distorção de caridade, né? Que fala, eu sirvo ao Oxalá, ao Jesus, já faz 20 anos, 15 nesse terreiro, eu faço a minha caridade, eu ajudo a quem precisa. Mas o que salva mesmo, no meu ponto de vista, o que realmente dá uma integridade íntima é a sua ética nutrida, é o seu comportamento perante a sociedade. Porque não adianta eu ser bonzinho lá no terreiro, ou bonzinho na igreja, ou bonzinho na casa espírita, se dentro de casa eu sou um cavalo, sabe? Vivo dando coice, quero ser mais intelectual do que os outros, vejo os outros com indiferença porque não sabe daquilo, mas que porra de evolução é essa? Que caridade é essa? Então, eu vejo algo isso muito errado, né? Então, tipo assim, eu creio que a caridade ela é algo natural, independente da área, seja você só materialista ou espiritualista, a caridade, quando ela é bem acentuada na nossa intimidade, no nosso ser, ela se torna a generosidade, né? A solidariedade humana, aquela algo espontâneo, normal, não necessita gritaria, sofrimento ali para fazer, né? Por mais que tem gente com cabeça para tudo, tem uns que faz sua caridade e parece que tem que botar uns 3 celulares ou 4 para filmando ali para depois colocar na internet que ajudou, que fez isso. Nada contra, muito respeito, cada um com sua consciência. Mas o meu ver, a caridade é a boa mesmo, é aquela silenciosa. Onde não necessita de aplauso, não necessita de aprovação alheia. É apenas você e Deus, seu Deus interno e sua consciência tranquila, ali fazendo sua parte. Obviamente que caridade qualquer um pode fazer. Um assassino pode fazer uma caridade, né? Um abusador, sei lá o que, você só pode fazer uma caridade. Então a caridade ela não salva, ela apenas te dá o gabarito de se ver ao próximo como a si mesmo. Afinal, o que você não quer consigo, não quer para os outros. Então você quer para os outros, para si e quer para os outros também, de alguma forma semelhante. Coisa básica e simples, mas que parece que em alguns irmãos e irmãs, não estou criticando, é só uma análise, é meio difícil, entende? E eu vou relatar aqui uma parte, especificamente, que aconteceu comigo e minha mãe, que já está desencarnada, né, no plano espiritual, ou posso dizer no plano etérico da Terra, né, porque a transformação não é rápida. E tem uma suposta alguém da minha família, uma tia, não vou falando por respeito, e aí essa pessoa, a gente estava indo aqui em Queimados, Paraíba, perto na padaria aqui, no Trevo, no sinal, e tinha lá acho que era uma mulher e um homem. O homem tava bem assim, meio sujo, e a mulher tava pedindo lá um pão, sei lá o que, e minha mãe era vendedora, comerciante, ambulante, e aí ela foi entregar lá um café, uma tapioca, para coisa, e aí a gente pegou a conversar, né? E essa pessoa, da minha família, minha tia, falou mais ou menos assim: falando, vamos embora, tá aqui, tá todo mundo olhando, sei lá o que, e ali a que me criou praticamente, ela olhou assim e fez: sim, mas e daí? Qual é a diferença da gente para eles? Se cada um na vida já passou por um certo tipo de aperto. Obviamente que na época eu não tinha tanto análise assim, mas eu hoje e na época eu fiquei assim imaginando por quê? Só porque ele está sujo ou porque a gente está limpo? Então, muitas das vezes a caridade com o outro não é só comida ou roupa. Muitas vezes uma conversa ali é uma caridade.
dar o ouvido para quem precisa falar ou desabafar também é uma caridade. E isso não é só com gente necessitada na rua, não, é até com os familiares, né? Aí eu volto um pouquinho na prática religiosas e algumas doutrinas por aí, que muitas vezes a gente é bom só naquele canto, mas dentro de casa não sabe o que está passando um filho ou uma filha, um pai ou uma mãe. Obviamente cada um tem o seu temperamento, eu entendo, nós, infelizmente a gente tem essa besteira de disputa, mas veja só, eu vejo que se a gente compartilhar dentro da possibilidade, usando o bom senso, a humildade, a simplicidade, as coisas poderiam ser muito melhor, e a caridade, que hoje é vista como uma moeda de barganha para ser salva, era para ser visto como, é para ser algo normal, natural, sem necessidade de aprovação ali, vamos dizer assim. Ou para dizer que é bom, ou para dizer que é bonzinho, né? Então fica aí esse pensar. E agora que me deu esse pequeno estralo, né? Da mesma forma, vamos dizer assim, eu tenho um irmão meu, tá lá no Rio de Janeiro, né? Estudou a medicina, fez um negócio dele lá, ele é doutor, né? Faz a terapia dele com as pessoas, enfim, idosos, tudo faz. E aí, certo dia, numa das conversas dele, faz um tempinho já, faz um tempo, isso foi na época, acho que foi 2018, faz tempo. Mas isso acontece nos dias de hoje. E que ele é católico, mas ele é simpatizante, ele admira, ele respeita e estuda algumas versões da Umbanda Sagrada, né? E ele disse que certa vez alguém espremeu ele, apertou ele no sentido, nossa, quer dizer que você sentiu pela sensibilidade, a intuição de passar certo exercício e medicamento para aquela pessoa, mas mesmo assim você cobrou. Você não acha que foi fora da caridade, já que a grande dilema é o amor e a caridade para o próximo? Mas aí existe uma questão, a gente necessita ter o bom senso, nessa parte eu apoio meu irmão tranquilamente. Se eu estou, isso é meu ponto de vista agora, pegando a parte dessa história do meu irmão e jogando para mim. Se eu estou dentro de um terreiro de Umbanda, seja feita com as minhas possibilidades ou com outro, participando. Se eu tenho ali um manifesto, se independente seja por intuição, intuitiva, ou realmente a psicofonia e a incorporação. Se uma pessoa, um consulente, está ali conversando, seja um doente ou um doente emocional, assim, não, enfim, e eu fazer a caridade de cobrar, eu acho isso errado. No meu ponto de vista, isso aí é errado, porque eu estou num local ali dedicado ao semelhante no sentido de trabalho ritualístico para ajudar o outro, no sentido da fé, né? No psique. Obviamente que a gente vai explanar na pessoa, se a pessoa já procurou um médico, se já fez uma terapia, se já fez isso, se você já fez a parte material, deu algum resultado, passou 15 dias tentando, uma semana, porque tem casos realmente que não é para medicina. Isso aí é fato, né? Mas tipo assim, então eu vou dar uma explanada na pessoa, se eu ver que a pessoa não tem, aí é claro que se permitir a espiritualidade por me fluir, por intuição, por pensamento, eu vou falar lá, um exemplo. E aí, como no caso do meu irmão, ele passou porque ele sentiu, como ele disse, eu sabia que aquilo não era meu. Não era algo que eu falava assim, tipo assim, ele estava consciente, entendeu? Mas veio a intuição, então ele sabia que aquele medicamento não tinha ali no registro, entre aspas, vamos dizer assim, a categoria para aquela pessoa. E outra, foi negócio de Eva. Olha só, não foi remédio assim, no sentido assim, toma isso aqui e tal, vá na farmácia. Não, foi algo medicinal. É claro que ele passou a versão dele, como doutor, que estudou. Mas o que veio para a intuição disse, eu acho que foi um negócio de... Meu Deus. Foi o quê? Eu não sei se foi... Era alguma coisa de... Evercideira, mangerical, alguma coisa assim. Eu não estou bem lembrado direito. Mas foi tipo uma erva. A pessoa, além de tomar esse chá, fazer lá entre aspas, um banho. E veio para a intuição, veio tomar um banho. Acho que foi numa terça-feira, algo assim. Mas o que eu quero dizer com isso? A pessoa pressionou esse meu irmão no sentido como ele tivesse errado, mas ele não está. Porque se ele está na sua clínica, no seu local de trabalho, ali é o trabalho dele, é o ganha-pão dele. Se vem uma pessoa se consultar com ele, porque está com uma dor na articulação, no osso, alguma coisa, ele vai olhar e ali ele tem a intuição, né, ou vê de alguma forma um espírito, ou o guia da pessoa, alguém da família, enfim, ele tem algum manifesto ali na hora, eu não vou cobrar porque o espírito aparece. Não. Nós não temos que ter bom senso nessa parte, é o canto dele e que pode ocorrer.
né? E como ocorreu com ele e com muitas pessoas por aí afora, né? Mas infelizmente, se você não tiver bom senso, e aí você acaba julgando, né? Tem que saber distinguir, né? E é isso, pessoal. Então, no meu ponto de vista, né, é necessário o bom senso e uma análise nessa situação. Muita análise, porque muitas vezes você acaba criticando quem não merece, por um fanatismo, por algo religioso mal interpretado. Tem que saber separar. Então, como eu dizia antes, não é o congado, a umbanda que faz esse espírito. Eu entendo que tem esse fundamento, a tronqueira, tem as coisinhas, tem tudo direitinho, mas obviamente o espírito, dependendo do seu grau de hierarquia, da sua evolução consciencial, ele é livre. Ele não é, por exemplo, se você água de permissão para aparecer em tal local, seja onde for, vai ter ali o manifesto, né? Enfim, era só essa parte que eu queria deixar. Então, voltando agora um pouquinho, a caridade, ela tem que ser espontânea, naturalidade. Dar o ouvido a quem precisa, isso é caridade. É uma atenção, conversar também é uma caridade, né? Então, é isso, a caridade, no meu ver, é isso. A gente nunca pode usar ela como barganha, como algo que eu vou ser bom, eu vou ganhar algo dobro, eu vou ser salvo, não, né? E aí, para finalizar, né, para algumas pessoas, que para quem se fizer afim, eu sugiro o livro de Chico Xavier, Eu Voltei, né? Seria bom a leitura desse livro, que a gente via ali que realmente salva a nossa intimidade, né? Nosso ser espiritual, além da carne, que vai a tendência a apodrecer e sumir na terra. É bom, não é a caridade que te salva, é quem você é. Não é o que você fez, deixou de fazer. Tem um certo pezinho ali, tem, mas o que importa é o que você nutre, é o que te levou a fazer a caridade. Foi pretensão? Foi conveniência? Foi espontâneo de amor ao próximo mesmo? Foi para dizer que é bom? Foi para dizer que pode? Enfim, pois é isso. Desejo a todos um bom dia. Salve a fraternidade. O Triângulo e da Cruz. Um abraço a todos.